Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo da nossa série aqui no Japão. E já estamos aqui no Fushiminari, que com certeza é um dos pontos mais icônicos daqui do Japão. Só que tem um detalhe, nós estamos na Golden Week, que é o maior feriado do Japão, então a ideia do vídeo de hoje é a gente se aventurar nesse mar de gente e tentar aproveitar esse tempo que a gente está aqui. E a principal religião aqui do Japão é o Shintoísmo, e esse templo é dedicado à deusa Inari, que é uma das mais importantes e está muito relacionada à fertilidade, à agricultura e ao arroz. Se vocês já comeram comida japonesa, vocês sabem como arroz está em tudo. Com certeza, se tem um lugar no Japão que você precisa vir, é aqui. É magnífico. Na entrada você já tem um torii enorme, vermelho, e um templo da mesma cor, chamando super atenção aqui, com duas raposinhas muito bonitas. E no Japão existem mais de 30 mil templos Inaris, e você reconhece um pelas raposas que estão na entrada. Elas são as mensageiras da deusa Inari. Sempre você vai ter uma segurando alguma coisa diferente na boca. E antes de vir para o Japão, a gente achava que se você viu um templo, você viu todos. Mas, nossa, com certeza estávamos errados. E cada templo no Japão é completamente único. Mas a gente não veio aqui para ver esse santuário especificamente. O Fushiminari ele é bem famoso mundialmente por esses milhares de turistas que tem aqui e eles literalmente cobrem uma montanha, no caso o Monte Inari. E além disso, o Fushiminari é um dos maiores pontos de peregrinação no Japão. E só para vocês terem uma ideia, nos 3 primeiros dias do ano chega a receber cerca de 3 milhões de pessoas. Então imagina todo mundo passando por esses turistas. Parece bem apertado, né? Mas calma, que a maioria das pessoas que vem aqui, elas nem passam da entrada e 15 minutinhos depois de você andando um pouco, parece que você tem esse lugar aqui deserto só pra você. E você deve estar se perguntando por que tem tantos desses turistas aqui. Cada um deles representa uma doação de uma pessoa ou de uma empresa que acredita que isso vai trazer sucesso e prosperidade nos negócios. E essa é uma tradição bem antiga, então foram chegando vários turistas e alinhando até cobrir basicamente a montanha inteira. Nossa, mas eu acho que eu nunca tinha visto o quão bonito é esse lugar, assim, no meio da floresta, tem vários santuários espalhados. E é bem fresco aqui, bem gostoso. O bom é que durante a subida tem várias lojinhas e dá pra comprar sorvete. Dá pra ver que o recheio é de matcha. Muito bom.
E vindo para Kyoto, principalmente depois de Tóquio, a gente achava que era uma cidade pequena, mas vendo ela aqui de cima, ela é enorme. E bem diferente de Tóquio, aqui a gente consegue até ver as montanhas. E quando a gente começou a subir, a gente achou que a gente estava com o nosso físico em dia, mas agora o final está sendo bem mais puxado e a gente está sofrendo um pouco. Finalmente a gente chegou para descobrir o que tem no topo do Monte Inari. E realmente subir a montanha não foi muito trivial. A gente levou cerca de 2 horas e meia para chegar aqui no topo, mas assim, valeu completamente a experiência, porque o caminho de ida é absurdamente bonito, cheio de florestas, montanhas e sem falar dos milhares de touris que dão uma cena absurda. Então, independente do horário que você chegar aqui, a entrada vai estar sempre cheia de gente, mas é só continuar mais um pouco, subir um pouco da montanha que você vai encontrar ela bem mais livre e tranquila. E é claro que a gente ficou feliz de ter conseguido subir até o topo. Mas a gente sabe que a volta vai ser mais fácil e com certeza vai ser melhor sabendo que tem vários restaurantes de lamen esperando a gente lá na rua. E a gente nem precisou andar muito. Na entrada do Fushimi-Inari tem vários restaurantes e lojas de comida que provavelmente vão estar lotadas, mas a gente andou uma quadra pro lado e a gente achou esse restaurante de comida chinesa, mas que tem essa bandeira enorme escrita lamen, que é exatamente o que a gente estava procurando. E sendo sincero, a gente duvidava quando a gente lia sobre o Japão e todo mundo falava que os lamens no Japão todos são deliciosos. Mas cada dia que passa aqui a gente percebe que essa é uma grande verdade e realmente todos são muito bons. Um dos melhores lamen que a gente comeu. E apesar dessa região do Fushimi-Inari ser um pouco mais afastada da parte central de Kyoto, ela é bem fácil de chegar, porque tem vários trens e ônibus que te deixam logo na entrada. E obviamente que a estação está decorada com raposas. Mas agora a gente vai pegar um trem de volta para o nosso hotel, que fica na parte central de Kyoto, e ver como está o fervo de Kyoto na Golden Week. E se encontrar uma hospedagem no Japão já é difícil em qualquer época do ano, imagina no maior feriado do país. Dessa vez a gente procurou mais na parte central e a gente encontrou esse Ibis com um ótimo preço e uma localização imbatível. Ele é bem confortável para 2 pessoas, tem até pijama, internet é rápida e estável para você fazer ligações e até trabalhar um pouco se precisar. Mas o que a gente gostou bastante é que tem um lobby com várias mesas, micro-ondas, coisas ótimas para você pegar uma comida na Combini e comer no seu hotel. A gente adorou essa parte. E sem falar da localização dele, que é ótima também. É perto de estações de trem, de ônibus, e inclusive dá para você fazer algumas atrações aqui de Kyoto a pé, como o bairro de Gion, que é um dos mais tradicionais, e é para lá que a gente está indo agora. E dá pra entender porque tanta gente vem pra Kyoto pra tentar conhecer um Japão mais tradicional. Ele realmente contrasta muito o que a gente estava vivendo em Tóquio, que era basicamente letreiros coloridos e prédios enormes. E caminhar por essas ruazinhas aqui do bairro de Gion é quase como se estivesse entrando num filme tradicional japonês. Desde como as ruazinhas são organizadas, as casinhas antigas de madeira, que vai subindo até chegar no templo e cercado de árvores. É absurdo.
E não tinha como a gente vir nessa região e não passar aqui no Kiyomizu-dera, que é um dos templos mais famosos de Kyoto, e mesmo a gente chegando aqui com ele fechado, tá cheio de gente. E todos os dias que a gente veio aqui tava ou chovendo ou nublado, mas hoje o céu tá muito limpo e pegar ele aqui no pôr do sol tá incrível. Tem uma coisa que a gente aprendeu nesses 3 meses viajando pelo Japão, é que os lugares turísticos e famosos vão estar lotados independente da época, do dia, se está chovendo ou não, se é o desabrochar das cerejeiras ou se é o feriado da Golden Week, que vai estar sempre lotado. Mas a gente também aprendeu que se você for geralmente 2 ruas para o lado, o cenário muda completamente, as ruas ficam vazias e você consegue encontrar lugares bem mais tranquilos. E aí você pode se perguntar, até mesmo aqui em Kyoto, na Golden Week? Até mesmo aqui em Kyoto. Olha o silêncio que tá nesse lugar. Você só ouve cachoeira, passarinho e passarinho. Um pássaro lá no fundo. Paz e tranquilidade. Surreal. No Japão tem muitos templos e cada um tem seu significado, mas o interessante é que boa parte deles tem um guiazinho em inglês falando sobre o templo, como ele foi formado, enfim, toda a história em inglês. Então, Bem fofinhos, né? bem informativos. Nossa, que lugar absurdo. Muito bonito, muito calmo. E a gente tá atrás de Gion, de Asaka, que são um dos lugares mais turísticos e cheios aqui de Kyoto. Daqui não dá pra ver nem um fio. Nossa, é absurdo. Nossa, é muito bonito. Não é bem um templo, isso aqui é um mausoléu, mas caramba. A porta ela é toda dourada e tem muitos desenhos, tem uma cachoeira, dragões ali em cima. Nossa, com só o final de tarde batendo aqui, tá dando uma aura super mágica. E a floresta atrás também, nossa, tá muito verde e aqui tá tão calmo que dá pra ouvir muitos pássaros. Coisa que a gente não tava ouvindo antes porque tava uma multidão lá em Fushiminari. Incrível. Nossa, Kyoto tem muitos templos, mas é um mais incrível que o outro. São muito diferentes entre si. A gente tá no começo da primavera e as árvores aqui em volta do templo estão muito verdes, muito verdes. Absurdo. E são vários tons de verde, São vários né? tons, né? Cada uma cor. Tão bonito que eu não esperava. Eu esperava achar muitas coisas bonitas aqui, mas não o tom de verde da árvore. Exato. Eu acho que esse é o lugar mais tranquilo que a gente passou no Japão até agora. E realmente Kyoto durante a Golden Week pode ser bastante movimentado. E alguns lugares vão estar mesmo cheio fora do feriado.
No entanto, acreditamos que isso não deveria te desanimar ou limitar suas experiências por causa das multidões. Então Kyoto vai muito além dos principais pontos turísticos. É claro que a gente adora visitar templos mais conhecidos, as ruas e restaurantes mais turísticos. Mas eu acho que quando a gente foge um pouco disso e vai para algumas ruas mais tranquilas, lugares talvez que a gente encontrou de surpresa ou não muito planejado, eu acho que a gente acaba tendo experiências mais autênticas. Então, mesmo durante essa agitação aqui da Golden Week em Kyoto, a gente consegue encontrar lugares mais tranquilos que com certeza nos surpreendem e encantam a cada visita. Então, se você estiver procurando lugares mais famosos, turísticos ou até os mais autênticos e tranquilos, Kyoto vai ser uma cidade com tudo isso.